Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas de Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. E essa é uma aula introdutória sobre estruturas sedimentares e que a gente vai discutir uma classificação geral e uma apresentação dos principais tipos de estruturas, divididas em estruturas sim-deposicionais e estruturas pós-deposicionais, incluindo hidrodinâmicas, deformação de sedimento inconsolidado e estruturas biogênicas. Então, um dos temas mais importantes da sedimentologia é o estudo das estruturas sedimentares, e temos aulas específicas aqui no nosso sistema para discutir como se formam essas formas de leito, né? Aqui a gente tem essas ripples, que se formam por uma corrente unidirecional nessa direção. São formas assimétricas, com essas cristas aqui sinuosas. E isso aqui é uma foto que eu bati na areia de uma praia, onde um rio, né, retrabalha essas areias de praia. Uma corrente unidirecional. Isso aqui é sedimento inconsolidado. Estruturas muito semelhantes aqui numa rocha, numa laje de rocha do Cretáceo do interior da Bahia. Então, nesse caso, o que se preservou na rocha foi a própria forma de leito. Então, a superfície dessa forma de leito está preservada aqui. E isso é um tipo de estrutura sedimentar que a gente chama de marca ondulada. Marca ondulada é o termo para quando ela está preservada na rocha, em oposição à ondula, ou ripple, né? O termo em inglês. Quando está em sedimento inconsolidado. Em inglês seria uma ripple mark. A marca é quando ela é uma estrutura em rocha. Preservação de forma pode acontecer nessa escala, em outras já vi dunas preservadas como forma, mais raro, estruturas maiores, mas a preservação de forma então é um tipo de estrutura, mas geralmente o que se preserva é a estrutura interna. Vocês se lembram que no caso de uma ripple assimétrica, formada por uma corrente nessa direção, existe uma laminação interna que é deixada, né? Cruzada nesse caso. Então, a maior parte das estruturas sedimentares hidrodinâmicas preservadas no registro são do tipo estratificação ou laminação. E o que é isso? Bom, a definição formal diz que estratificação, como a gente pode ver aqui no que está no livro do Boggs, estratificação é tudo que tem mais de 1 centímetro. Então, se você tem intercalações com variação de granulação ou composição, e cada extrato desse aqui, cada camadinha, tem mais de 1 centímetro de espessura, isso receberia o nome de estratificação. Ou bedding, em inglês, né? Se isso tem menos de 1 centímetro, que por essa classificação aqui, isso passa a ser uma laminação. Então a gente tem estratificações maiores que 1 centímetro e laminações menores do que 1 centímetro. Na prática, você vai ver as pessoas chamando coisas que por essa definição seriam laminações de estratificações quando ela está em séries, conjuntos, sets mais espessos, assim, decimétricos. Então tem uma diferença entre a definição formal e o uso. Isso é importante salientar, né? Então a descrição não está sendo muito rigorosa quando você usa esses termos. As pessoas não têm usado esse tipo de definição, mas a definição está nos livros. Então vamos ver alguns tipos aqui de estratificação. Isso aqui é um bedding, né? Isso aqui tem mais de 1 centímetro e tem diferentes litotipos. Então estão intercaladas areias, mais claras aqui, e lamas. Só que se formou por alternância da capacidade de transporte, a areia sendo transportada aqui por tração, a água estagna, deposita a lama, pode ser por maré, pode não ser, né? Mas isso aqui é o que a gente chama de estratificação heterolítica. Por que heterolítica? Porque, como a gente já viu antes,
a designação, a classificação de rochas sedimentares é pela granulação. Se você tem duas granulações muito diferentes, areia e lama, essa estratificação intercala litotipos diferentes, lamitos e arenitos. Por isso que ela é heterolítica. Esse é um tipo de estratificação. Outros tipos de estratificação são preservação de estruturas internas de formas de leito. E aqui a gente chama esse extrato que a gente está vendo de cruzado. Por quê? Porque a diferença de granulação, mesmo que sutil, permite que você observe uma estratificação aqui que está em ângulo com os limites das camadas maiores. Limite de camada maior e uma estratificação aqui. Esse aqui é um bom exemplo daquilo que eu estava dizendo. Essas diferentes camadinhas com granulação diferente aqui têm menos de 1 centímetro de espessura. Mas ninguém usualmente vai chamar isso de laminação. Por que não? Porque esse conjunto de estratos cruzados aqui, que é um set, uma série, um conjunto de estratos cruzados, tem 30 centímetros. Então esse aqui é o depósito de uma duna, não de uma ripple. E as pessoas no uso corrente chamam os estratos cruzados, as camadas cruzadas de dunas subaquáticas, de estratificação e não de laminação. Então já não obedeceram a definição aqui. Né? Então isso aqui, em inglês a gente chama de set. Então esse aqui é um limite de série, ou de limite de set. Esse aqui é outro. E aqui tem um terceiro, né, que não é totalmente plano. E aqui dentro a gente tem diferentes estratos cruzados. Então, isso aqui é um estrato cruzado. Um conjunto de estratos cruzados faz um set. E um conjunto de sets faz um coset. Essa é uma nomenclatura comum. Nem toda estratificação é cruzada. Então aqui a gente tem uma estratificação plana, horizontal. Como ela se formou? Pela sobreposição de formas de leito de muito baixo ângulo. Na aula de regime de fluxo superior a gente fala disso. Que se você olhar como era a superfície deposicional na época que isso se formou, era um leito plano. Então aqui tem ripples, nesse riozinho, que vão deixar laminações cruzadas, talvez preservação de forma. Marquei as cristas. E nessa região o leito é plano e tem uma lineação primária de corrente aqui no leito plano. Isso vai deixar um depósito parecido com esse. Uma estrutura interna, que é uma estratificação, uma estrutura hidrodinâmica sim deposicional. As laminações cruzadas, como a gente já viu em outra aula, podem desenvolver cavalgamentos, quando você tem uma taxa de deposição vertical grande o bastante, mas a estrutura interna é essa aqui, e isso aqui são o equivalente aos limites de séries. Uma série de laminação cruzada, aí sim a gente chama de laminação, né? Porque é de ripple. E assim vai. Outro limite de série, outro limite de série. Outras estruturas hidrodinâmicas são consideradas como pós-deposicionais. O que isso quer dizer? Que primeiro depositou o sedimento, depois a estrutura apareceu. É claro que o jeito mais fácil de fazer isso é erodindo. Então aqui a gente tem um exemplo do que a gente chama de turboglifos em português, ou flute casts em inglês. Marcas em flauta, que são essas estruturas aqui. Na verdade a gente está olhando a parte de baixo de uma camada. Essa camada está deformada, expôs a parte de baixo de uma forma que dá para fotografar, e isso é uma marca que a gente chama de sola, ela formou embaixo. Então o que aconteceu aqui? Depositou uma lama, e depois veio uma corrente com energia suficiente para promover erosão por turbulência da água dessa lama. Então a gente está vendo num perfil, depois disso depositou alguma coisa em cima, provavelmente uma areia, que preencheu isso. E quando você olha
o piso dessa areia, você removeu a lama e olha o piso da areia, olha de baixo, como a gente está fazendo aqui. Você vê essas marcas que são as tais flute casts. Então é uma marca que se formou. A estrutura que você está vendo é um molde, o cast, mas a escavação aconteceu depois de depositar, né? Outro tipo de estrutura que pode acontecer com alguma frequência são marcas de objeto. Então a corrente é nessa direção, esses seixos não conseguem ser movidos pela corrente nessa hora, antes eles pararam, diminuiu a energia da corrente, e aí você promove uma erosão atrás do seixo pela água corrente que faz uma turbulência aqui atrás. Isso deixa registro. Tem outros tipos de marcas de saltação de objetos, que podem ficar no registro, marca de arrasto. Tem vários tipos de marcas que a gente chama de marcas de sola. Geralmente você vê elas embaixo, porque são estruturas erosivas. Também são estruturas sedimentares. Um tipo bem especial de estrutura sedimentar é a greta de contração. Se forma quando você deposita uma camada de argila expansiva e ela fica exposta na superfície resseca. Vocês já devem ter visto isso quando um açude seca, uma represa, aparece na TV. E aparecem esses padrões poligonais, né, de fraturamento, porque essa placa de argila aqui, que era única, secou e aí você desenvolve essas fendas. Essas fendas geralmente são preenchidas por material mais grosso, areia, e aí dá para ver. Então aqui um corte de uma grande, onde dá para ver perfeitamente que depositou areia numa fenda de uma camada bem espessa aqui, decimétrica de argila, que ao secar contraiu. Então abriu essa fenda e a areia entrou. Em planta o padrão é poligonal, em corte é esse. Claro que quanto mais espessa a camada, mais larga é a fenda e maior esses polígonos também. Tem outro tipo de estrutura pós-deposicional que é bem importante, que são estruturas formadas por deformação de sedimento inconsolidado, que em inglês se chama de soft sediment deformation. Então o sedimento está inconsolidado, está saturado em água, pode acontecer uma situação em que você tem um gradiente lateral da pressão de poro do fluido que supera o peso da parte sólida, né? Então os grãos perdem contato e passam a se comportar como um fluido. Então aqui é um contato areia com areia, mas nitidamente você fez por um momento essa areia de baixo e a de cima se comportarem como fluidos e o contato ficou deformado. Só que é uma estrutura em chama, como a gente chama, centimétrica, né? Um contato lama-areia, esse bloco de areia afundou na lama e a laminação interna dele foi deformada. Isso a gente chama de uma estrutura ball and pillow. E essas coisas acontecem com bastante frequência quando ocorrem sismos, né? Porque é uma boa hora de você ter gradientes de pressão de água de poro. E aqui tem uma que me interessa bastante, por sinal sou eu aqui na foto, que é uma estrutura que a gente chama de estratificação cruzada revirada. Então tem um estrato cruzado no arenito aqui, formou como estrutura assim deposicional primária, só que a parte de topo dela foi deformada no mesmo sentido da corrente. E essa parte aqui é uma estrutura de deformação de sedimento inconsolidado. A corrente era para lá, então essa parte mais profunda aqui tinha mais peso, essa parte mais rasa da estrutura tinha menos peso. E aqui o gradiente de pressão do fluido do poro, que era a água, superou o peso do arcabouço e conseguiu ter um comportamento mais fluido disso, e a própria corrente, enquanto operava, arrastou. Então isso aqui funciona como uma dobra de arrasto de uma falha. É uma força de cisalhamento que fez isso. Como todas as estruturas sedimentares, é importante conhecê-las para não confundir isso com estruturas de deformação tectônica. Isso aqui tem toda a cara de uma dobra, um plano axial aqui, e divergência para lá. Se você vê um quartzito, eu já vi, rochas metamórficas de baixo grau, com uma estrutura primária dessa aqui, que é bastante comum em depósitos
depósitos fluviais em bacias tectonicamente ativas, onde tem sismo, você pode interpretar isso aqui como uma dobra e fazer uma fase de deformação a mais na sua história tectônica, quando de fato isso é uma estrutura originalmente deposicional. Outras estruturas que se assemelham a isso são estruturas com descolamento basal e deformação de sedimento inconsolidado, lama, que fazem dobras de slump, né? Dobras de escorregamento. No talude é muito comum. Tem um declive, então você deposita as lamas, ela tem um descolamento basal, elas começam a escorregar e deformar e acabam fazendo essas estruturas do tipo slump, que às vezes são bem grandes, são métricas, que também são estruturas, não são necessariamente primárias, mas são pene-contemporâneas, né? São pós-deposicionais, mas são certamente pré-litificação e, portanto, pré-tectônicas. Uma última classe, mas não menos importante, de estruturas sedimentares pós-deposicionais são as biogênicas, que a gente chama de bioturbação ou iquinofósseis. São estruturas sedimentares, são pela ação de um organismo mexendo na estrutura de um sedimento previamente depositado. Isso aqui é uma situação ativa numa praia, nós temos essas ripples, mas um olho vai notar que algum verme andou aqui comendo a matéria orgânica do sedimento depositado e deixou uma estrutura. Isso é um equinofóssil. Toda uma área do conhecimento, entendendo como se formam, classificando e vendo implicações ambientais disso. Isso aqui também é um equinofóssil, uma pegada de dinossauro, também litificado em rocha, né? Claro, aqui não. E não são só marcas simples de organismos que caminham na superfície, né? Muitas vezes você tem estruturas desse tipo que entram no sedimento inconsolidado e tentam explorar as oportunidades aí de nutrição dentro do sedimento de formas até complexas. Esse equinofóssil aqui, como todo equinofóssil, né, tem uma nomenclatura que parece a zoológica, eles têm equinogêneros e equinoespécies, apesar de não ser um organismo, ser uma estrutura sedimentar, um organismo que formou, pode ser muitas espécies diferentes, pode ter o mesmo comportamento, às vezes até filos diferentes podem ter comportamentos que deixam equinofósseis diferentes, então não tem uma relação direta do organismo com a estrutura, mas esse aqui chama zooficus. E é uma estrutura bem complicada, né? O organismo entrou, explorou o sedimento de uma forma, como uma galeria de mina, explorou mais embaixo, e foi abrindo esses leques, e fazem estruturas bem complexas e bem bonitas. Isso tem implicação ambiental. Esse estudo permite que faça inferências a que batimetria isso estava, quais eram as condições de energia do ambiente e coisas assim. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Os tipos de estruturas sedimentares.